E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos para mais um vídeo hoje, né? Eu quero falar com vocês sobre um tema que é muito é, discutido rotineiramente em todos os meios neo-espiritualistas, xamânicos, enfim, eu acredito que em toda espiritualidade contemporânea, né? Espiritualidade, quando a gente fala, obviamente, do paganismo, do ocultismo, tirando as religiões tradicionais, porque aí são outras questões. Mas basicamente, esse tema da ancestralidade, ele é muito discutido e a gente ouve muito, principalmente nos círculos mais gratiluz, sobre honrar os ancestrais. A gente precisa honrar os nossos ancestrais e precisa manter seus costumes e isso e aquilo outro. Bom, o interessante disso é que todos os nossos ancestrais, todas as pessoas que já pisaram na face deste planeta até hoje, que tiveram alguma interferência na sua trajetória genética, estão no seu DNA. Você consegue pensar nisso? Que se fosse puxando o fiozinho genético, né, do seu DNA, você ia chegar nos seus pais, nos seus avós, nos pais dos seus avós, e assim você ia irradiando em árvores que iam se aumentando cada vez mais, e cada uma dessas pessoas está aí, dentro de você. Cada uma dessas pessoas viveu um período de tempo suficiente para que permitisse que elas procriassem. E foi por elas procriarem que chegou até você a dádiva da vida. Tá? Então, sim, são pessoas que devemos honrar, são pessoas que devemos muito respeito, muito carinho, e não importa os atos que eles possam ter cometido, porque julgar fora da época, né, fora do espaço-tempo em que eles viviam é sempre muito complicado. Só eles que calçaram as sandálias deles podem dizer o quanto apertava o pé, não é verdade? Mas o que eu quero dizer é que muitos aqui não sabem, por exemplo, a árvore genealógica até os tataravós. Não sabe quem eles eram, o que eles faziam. Não sabe os nomes deles, quando nasceram, né? A história pessoal de cada um deles. E falamos em honrar os ancestrais, mas agora eu vou um pouco além. Você quer honrar seus ancestrais sem você conseguir se mergulhar dentro de você, sem você conseguir olhar para dentro de você e perceber que cada um dos seus ancestrais está dentro de você? Eu não nasci com a cor de olho, com a predisposição à calvície que me assolou já aos 26 anos e desde então eu raspo a cabeça. Eu não nasci com a espessura e volume de barba que tenho, cor de pele, com a predisposição a certas rugas, formato de cabeça, tamanho de mão, altura, peso, tudo isso escrito no meu código genético por aleatoriedade. Eu nasci com tudo isso porque estes são os sinais daqueles que vieram antes de mim e que proporcionaram o meu nascimento, tinham. São características em mim, compostas em mim, como um mapa, construído pedacinho a pedacinho de cada um, desde os mais antigos seres humanos que já pisaram aqui. Para vocês terem uma ideia, quando você faz um mapeamento genético, né, algumas empresas vendem esses testes genéticos, eu fiz um e é muito bacana. Você percebe ali, você reconhece ali a grandeza daqueles que vieram antes de vocês.
Eu descobri com muito orgulho que eu tenho um percentual alto de indígena brasileiro. Eu jamais escutei de ninguém da minha família que eu tinha algum tipo de sangue, e hoje eu me orgulho muito de tê-lo. Africano, já tinha ouvido histórias, né, dos meus avós, mas eu pude comprovar na minha genética. Eu tenho árabe, né, talvez por isso da barba. Eu tenho europeu, né, e aí vem aquela dor de você pensar que provavelmente a parte do meu sangue europeu misturada com a do sangue indígena e africano, talvez, porque temos a história brasileira, mas nós também temos origem todos na África, basicamente, então não dá para mapear em que momento, mas do indígena brasileiro dá, tá? Indígena brasileiro e principalmente Quechua, tá? Povo andino peruano, esses dois eu tenho na minha genética, e quando a gente vê a mistura do sangue europeu com esses povos, dificilmente não foi agressivo, não foi contra a vontade, não foi a partir da violação. Toda essa história está encerrada aqui, em cada célula do meu corpo a partir da minha genética. E conhecer a história do povo Quechua, do povo Guarani, do povo africano, do povo Mouro, né, que são os árabes que se deslocaram pela região da Espanha e Portugal, do qual eu tenho genética, do povo europeu com seu hábito de invadir, de depredar, vai fazer eu aprender sobre a minha própria origem. Mas não é só isso que a gente precisa fazer, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu tenho o sangue do violador europeu, eu tenho o sangue do indígena brasileiro, eu tenho o sangue do andino peruano, do africano, a força desse povo, a fraqueza desse povo, porque todos eles compuseram a minha cadeia genética até aqui. Por que eu penso como eu penso? Por que eu sinto como eu sinto? Os meus medos, de onde vêm? As minhas coragens, meus ímpetos, as minhas características físicas e comportamentais, todas escritas num código genético que foi sendo construído pelos meus ancestrais por décadas, séculos, séculos e séculos. E como que eu posso honrar os meus ancestrais se eu não reconheço eles em mim? Se eu desconheço em mim a parte de cada um deles, e mais, que honra eu estou dando a eles cometendo os mesmos erros? Me desconhecendo, eu desconheço a eles. Me conhecendo, conheço a eles. E corrigindo em mim e exaltando em mim as características interiores das quais vêm deles, eu estou também corrigindo os erros e enaltecendo as qualidades deles mesmos através de mim. Porque eles vivem em mim. Eles se mantiveram em mim através da minha genética. Consegue compreender como que você honrar os ancestrais é muito mais do que você consagrar um cachimbo xamânico, porque os nossos ancestrais faziam isso? Ou você simplesmente fazer uma certa cerimônia, porque os nossos ancestrais, né, os seus ancestrais familiares faziam aquilo? É muito mais profundo. É reconhecer que a cada passo dado nessa vida, hoje, eu tenho centenas, milhares de histórias dos meus ancestrais comigo em cada passo que eu dou. Porque foi baseado neles, foi a partir deles, foi com a força deles que eu pude nascer e estar aqui hoje falando com vocês. Então, convido vocês a refletirem bastante a respeito da honra aos ancestrais, olhando a si mesmo, olhando suas características, reconhecendo nos seus antepassados, dos mais próximos para os mais distantes, e podendo
toda vez que você olha no espelho, vê no seu olhar, na cor do seu olho, na sua pele, nos seus traços, o pedacinho de cada um dos seus ancestrais que já pisou pela face dessa terra. Já tinha pensado nisso? Então, vamos honrar os nossos ancestrais de verdade, né? Honrar de dentro para fora. Porque a sinceridade da existência, a sinceridade da busca, a sinceridade do buscador está naquilo que ele exterioriza a partir do seu interior, a partir de si mesmo, de dentro. Aquilo que a gente só tem de casca vai ficar. Isso não é permanente. Permanente é o que veio de dentro da gente, que nasceu com a gente, a nossa natureza, os nossos poderes mais íntimos, e quando nós manifestamos eles para as outras pessoas, isso sim é sincero, tá bom? Espero que tenham gostado dessa conversa. Peço para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novas notificações, deixar seus comentários. Se você já tinha pensado por esse lado, se você concorda, discorda, você reconhece seus traços ancestrais, você consegue olhar no seu rosto e falar: isso é uma determinada etnia, isso aqui deve ser algum tipo de preocupação que os ancestrais tinham, por que a minha testa repuxa mais do que o meu rosto, enfim, você já tinha percebido que você pode ver todos aqueles que já vieram antes de você em você? Conta nos comentários aqui, eu adoro conversar com vocês respondo cada um, tá bom? Agradeço mais uma vez pela audiência de vocês, valeu pessoal, até mais.